Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos os irmãos. Hoje é dia 4 de outubro de 2023. E nós queremos falar nesse vídeo sobre o Hades, que é o inferno, o diabo e a morte serão destruídos para sempre. Em Apocalipse 20, o verso 10 e o verso 14 mostra que esses três agentes que trazem sofrimento para o homem, para o ser humano, para a humanidade, eles serão destruídos para sempre. Em Lamentações 3 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos esse texto que eu vou ler, esses dois textos, nós passamos a ter uma expectativa de que haverá uma eternidade feliz. Nós passamos a ter a esperança de que um dia esses três agentes destruidores que fazem o ser humano sofrer serão destruídos. O primeiro agente é o inferno, o Hades. O Hades, que é uma palavra grega dada para o lugar onde vão os mortos sem Cristo, até o final do milênio. Esse Hades, na palavra hebraica, é Sheol, é o mesmo lugar para onde vão os mortos sem Cristo. Esse lugar é um lugar de espera para o juízo final, mas a tradução em português é inferno, porque é um lugar de sofrimento. Mas existe um lugar muito pior do que esse lugar chamado Hades. E esse lugar chamado Hades também será destruído, também deixará de existir, porque não haverá mais morte depois do juízo final. Então as pessoas não haverão mais necessidades de serem lançadas por causa do pecado no Hades para esperar o juízo final, porque o juízo final já terá acontecido uma única vez no final do milênio. Então o Hades, que é o Sheol em hebraico, ele será destruído para sempre. Você lê isso lá em Apocalipse 20, 14. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então o inferno, que é o Hades, ele vai ser lançado no lago de fogo, que é o destino final, eterno. O próprio lugar chamado Hades vai deixar de existir. O outro agente também destruidor e perigoso para o ser humano é o diabo. O diabo também vai deixar de enganar a humanidade. E ele será também lançado no lago de fogo. Não no Hades, mas no lago de fogo, para onde vai o Hades. Diz o verso 10 de Apocalipse 20. E o diabo, que é Satanás, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então o diabo nunca mais vai perturbar, o diabo nunca mais vai enganar,
O diabo nunca mais vai matar, roubar e destruir. O diabo nunca mais vai disseminar suas mentiras. O diabo nunca mais vai influenciar o homem ao pecado, como ele fez com Eva. O diabo nunca mais vai matar, roubar e destruir as pessoas e tirar a sua paz e tirar a sua comunhão com Deus, porque ele vai ser destruído. Ou seja, ele não vai se dissipar, ele vai sofrer eternamente. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Será atormentado para todo sempre. Ele não vai ter perdão, como alguns até admitem isso. Há até pastores admitindo que o diabo terá perdão. Veja o absurdo, veja a heresia. O diabo vai ser lançado no lago de fogo e vai ser atormentado de dia e de noite. Ele nunca mais vai ter um descanso. Ele vai ser atormentado. Ele vai sofrer todo o mal, vai pagar todo o mal que ele causou à humanidade. Todo malefício, toda destruição, todas as artimanhas, mentiras, todas as nojeiras que Satanás cometeu desde que ele pecou, ele vai pagar, mas não vai pagar dormindo, ele não vai pagar sem sentir nada, não. Ele vai ser atormentado, ele vai gemer, ele vai sofrer. Eu não sei como é isso, só Deus é que sabe. O que eu sei é que aqui está escrito: serão atormentados tanto o falso profeta, como o anticristo, que é a besta, como o diabo e todos os seus seguidores. Não vai se dissipar, deixar de existir, porque a alma é eterna. A alma é imortal. Ela não morre. Ela não é uma fumaça, ela não vai se dissipar como uma fumaça. As pessoas, elas pensam que vai ser lançada no lago de fogo e ali vai queimar e vai deixar de existir. Não, vai ser atormentado na companhia do diabo. É o que a Bíblia diz claramente. No verso 15 diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então as pessoas também vão para lá, para onde o diabo vai, e vão sofrer juntamente com ele. Então esse é o segundo agente que traz sofrimento à humanidade. Vai deixar de existir, nesse sentido de que ele não mais vai ter liberdade de agir. Ele vai estar sofrendo, sendo atormentado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O terceiro agente que vai ser destruído é a morte. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Então a morte vai existir, vai ter ação sobre a humanidade até o fim do milênio. Porque durante o milênio haverá morte. As pessoas, elas vão morrer. Vão morrer com idade de 100 anos, 120 anos. Haverá longevidade. Mas as pessoas, elas irão morrer. Infelizmente, durante o milênio vai existir a morte ainda. Então, o último inimigo a ser aniquilado será a morte. A morte, ela também vai deixar de existir. Graças a Deus por isso. Então nós temos esta esperança de que um dia estes três agentes, eles vão deixar a humanidade em paz. Eles não vão mais perturbar a humanidade. 1 Coríntios 15 e o verso 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então a morte,
Nós não sabemos se é um anjo. O que é isso? Que ser é esse que tira a vida do homem? Né? Se é um anjo da morte que passou a entrar nos homens e levar os homens a essa coisa tão terrível. Não só os homens, seres humanos, mas os animais estão sujeitos à morte. Todo ser vivo está sujeito à morte. Até a planta, né? Ela murcha, ela seca. Ela é viva e ela murcha, seca. Você corta a raiz dela, você arranca ela, ela morre. A morte passou a existir depois do pecado do homem. O pecado do homem atingiu até a natureza, os animais, as plantas, todo o ecossistema. Então a morte é algo terrível, é algo que traz dor, a separação. Quando nós perdemos um ente querido, até mesmo um animal, nós sentimos uma dor terrível, um peso, uma tristeza que toma conta, aquele sentimento de perda, de separação. Mas nós que somos cristãos temos a esperança de que um dia nós veremos os que morreram ressuscitar e nunca mais morrerão. E nunca mais haverá morte, porque Deus vai destruir a morte. Lá em Apocalipse está escrito isso. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem choro, nem lamento, nem maldição. Nada disso mais vai existir, mas apenas a felicidade, a alegria, a paz da presença de Deus por toda a eternidade. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Tá vendo aí? Nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque a morte traz dor, traz pranto, traz choro, traz clamor, traz algo realmente terrível. Um enterro, cemitério. Lá não vai existir mais isso. Quando Deus fizer novos céus e nova terra, não haverá mais o diabo para perturbar. Não haverá mais o Hades para nos causar espanto. E para o inferno é terrível. E só há uma forma de escapar de lá: entregando-se ao Senhor Jesus, crendo no seu sacrifício e se arrependendo dos seus pecados. Então Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. A morte vai deixar de existir, porque ela vai ser destruída, aniquilada. É a última que vai ser. O diabo será antes, o Hades, a morte também vai junto. Nunca mais vai se ouvir falar em morte, porque a morte realmente ela é provocada pelo pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, graças a Deus que nós temos essa esperança de que esses três agentes, eles vão deixar de existir, eles vão deixar de perturbar a humanidade. Ficaremos livres para sempre desses três agentes e também do pecado que nos atormenta, que habita em nós. Mesmo sendo salvo, tendo o Espírito Santo, somos ainda pecadores e sujeitos a pecar. O pecado ainda habita em nós, mas um dia nós estaremos livres do pecado. Um dia nós não estaremos mais sujeitos a pecar, porque teremos um corpo glorificado, teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, um corpo não mais limitado às coisas desse mundo, às limitações humanas. E evidentemente nós não vamos mais pecar, nós seremos santos e serviremos e reinaremos com Ele, com o Senhor, para todo sempre. Reinaremos, essa palavra é muito forte. E reinarão para todo sempre.
Apocalipse capítulo 22 e o verso 5 diz: e reinarão para todo sempre. Isso é muito forte, isso é muito glorioso. Vamos reinar. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Essa é a esperança do cristão, essa é a esperança do salvo. Essa é a esperança daquele que um dia teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Essa é a esperança daquele que tem o Espírito Santo, que tem o nome escrito no livro da vida, que nasceu de novo, teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Graças a Deus que temos essa esperança. O mundo, as pessoas do mundo não têm, elas vivem perdidas, elas vivem desiludidas, elas vivem sem esperança de nada. O que elas sabem é que elas vão morrer, mas elas não têm a noção da possibilidade de ter uma vida feliz, eterna, gloriosa. Não querem dar ouvidos à voz do Espírito Santo e à palavra de Deus. E aí elas vivem a vida sem rumo, sem direção, sem esperança. Não sabem dessa palavra, não conhecem as Escrituras, não conhecem o Apocalipse, não conhecem que Deus vai criar novos céus, nova terra, que o diabo vai ser destruído, lançado no lago de fogo, que a morte vai ser destruída, aniquilada, que o próprio Hades vai ser lançado no lago de fogo, que não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem choro, nem lágrima, nem maldição, nem pecado. As pessoas não sabem disso. Até cristãos que não sabem. Mas graças a Deus que estamos aqui trazendo essa palavra e você possa compartilhar esse vídeo, essa reflexão e deixar aí o seu like, seu comentário e repassar para quem você acha que precisa ouvir esta mensagem. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.